nossa palestra online Inimigos Ocultos que estão sabotando a sua vida. É um prazer tê-lo, meu nome é Oswaldo Janelli, serei o seu anfitrião de hoje. Espero que estejam me vendo e ouvindo muito bem aí, pois eu tenho uma mensagem muito importante para passar para todos vocês. Tá? Então fica aí na cadeirinha, pede um chá, um café, depende da hora que você estiver assistindo, que vai valer muito a pena. Caderninho também com anotação, que eu tenho certeza que você vai tirar vários insights que vão ser muito bacanas para você, tá? Então, vendo o pessoal conectando aí. Vou passar aqui para a apresentação de slides para a gente não fazer muito mais delongas, tá? O meu nome é Oswaldo Janelli, como eu falei, eu sou cientista da computação, mestrado executivo em gerenciamento de pessoas, de empresas, tá? Sou um estudioso da área de neuromarketing, de relações humanas, relações principalmente a ver com comercial e marketing, e principalmente o relacionamento entre a gente mesmo, ou seja, você com você. Tá? Muitas vezes a gente acha que basta se relacionar com outras pessoas, seja da família, seja no profissional, mas o que acaba sendo mais importante é o relacionamento com a gente mesmo. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês hoje. Tá bom? Bem-vindos novamente, tá? O pessoal que está conectando ainda aí, espero que estejam vendo bem. E vai ter o campo de chat de perguntas nos comentários aí, onde depende de onde você estiver assistindo, tá? Pode deixar sua pergunta, mandar mensagem aí, que vai ser um prazer poder lhe ajudar. E vamos nós. Para quem é essa palestra? Empresários, autônomos, empreendedores, funcionários, todos que basicamente querem melhorar de vida, estão inconformados com sua vida atual e querem melhorar. Seja de alguma forma ou de outra, ou se você já tem ideia como é que você quer fazer isso, se você está começando esse caminho, ou se você ainda não tem ideia, tá? Eu acredito que todos vão poder ter uma vantagem competitiva ao prestar atenção nessa palestra, tirar o máximo de insights possíveis e começar a aplicar na sua vida. O que você vai aprender hoje aqui nessa palestra? Você vai aprender a conseguir uma melhor prosperidade, você vai aprender a ter um tempo livre maior, uma melhor qualidade de vida, menos preocupações no seu dia a dia e uma maior produtividade. Entenda que todos esses fatores estão interrelacionados. Por exemplo, você tendo uma maior produtividade, é óbvio que você vai ter um melhor rendimento financeiro, uma prosperidade maior. E você tendo a produtividade, sabendo se organizar, o que vai acontecer? Você vai liberar um tempo livre, tá? Que você vai conseguir aproveitar melhor a sua vida junto com a família, junto com os amigos, ou até mesmo simplesmente mais descansado, mais tirar aquele estresse de trabalhar quase que 24 horas. Porque entenda que muitas vezes não é questão de trabalhar mais, mas é trabalhar melhor, tá? Naquelas horas que você está no trabalho, você ser muito mais produtivo. Então, essa é o que eu prego, o que eu quero que você entenda, o que você procure alcançar. Essa produtividade avançada, essa produtividade extremada, que lhe permita trabalhar o que você trabalharia em 16 horas ou em 12 horas, você vai fazer em 4 ou 5 horas de trabalho. Tá? Então você vai conseguir produzir muito mais, focar no que é importante e ao mesmo tempo ter a qualidade de vida. Lembro, qual é a única virtude compartilhada basicamente entre os seres humanos, entre as maiores mentes, é o tempo. O tempo é 24 horas para cada um. Acordamos ali, deu meia-noite, meia-noite e 1, 24 horas para todo mundo, independente do que você for. E como é que algumas pessoas realizam tantos, tá? E outros não? Como é que algumas pessoas se destacam tanto e outras estão na média, são medíocres, tá? É justamente esse gerenciamento de tempo, é o foco nas atividades importantes que você vai fazer a diferença. Tá? E aí, para os comprometidos que ficarem até o final da palestra, vai ter um bônus especial e para você começar desde já a melhorar toda essa sua organização de vida, todo esse seu trabalho e a ganhar maior produtividade. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. A questão, como já tinha falado, é o uso da neurociência. O que é neurociência? É a ciência aplicada ao ramo da mente, das conexões que acontecem no nosso cérebro, que permitem a gente identificar, trabalhar com nós mesmos e com outras pessoas. Tá? Mas o principal é justamente
a gente tentar entender como é que funciona dentro de nós mesmos, o controle emocional, o controle de tudo, na verdade, até dos pensamentos, ao nível de pensamento, você saber o que você deve pensar, ou então chega um pensamento disfuncional, um pensamento que não é interessante para aquele momento, e você saber deixar ele de lado, tá? E são todos comprovados por estudos já de décadas atrás. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado na ciência, é baseado na neurociência, e muitas vezes, antigamente, estavam restritos para um pequeno grupo de executivos que tinham uma mentoria exclusiva e que pagavam milhares de dólares para um mentor, né, poder fazer, mas hoje com a internet a gente tem essa vantagem de um compartilhamento de informações. E às vezes até esse compartilhamento de informações é em excesso, né? Existe uma obesidade mental, uma obesidade de informações que muitas vezes atrapalha as pessoas. Então também é outra coisa que nós temos que distinguir: a informação útil ou a informação de entretenimento, como você pegar um celular no Instagram, ficar passando, ali é a informação que você está recebendo. Mas muitas vezes não tem utilidade para você. Tá? Então tem essa questão de você conseguir filtrar isso, que é importante também para a gente poder atingir o ápice da produtividade. Tá? Inimigos ocultos. O que são esses inimigos? Nós hoje basicamente podemos dividir em inimigos externos e internos. Externos, acho que todo mundo tem alguém no trabalho que quer atrapalhar, alguém na família que deseja o mal ou não deseja o sucesso, fica duvidando do sucesso. Eu acho que, infelizmente, todo mundo consegue identificar facilmente. Mas e os inimigos internos? Imagina uma pessoa que conheça todos os seus segredos, todas as suas fraquezas, todos os momentos da sua vida. Sabe onde apertar, o calo onde apertar. Sabe o que vai lhe afligir. Quem são essas pessoas? São nós mesmos. Somos nós. E esse é o pior inimigo. É quando a gente trabalha contra nós mesmos. Tá? Esses inimigos ocultos, muitas vezes, eles ficam escondidos por trás de áureas boas ou simplesmente de prazer, como falei até o exemplo do Instagram, de redes sociais, mas acabam trabalhando contra nós. E vou lhe dizer, é muito difícil sair desse ciclo. Mas a boa notícia é que você vai aprender a identificar um pouco desses inimigos e a como começar a combatê-los. Tá? Lembre-se, não é uma jornada. É uma jornada, não é algo que você vai agora, amanhã já vai estar 100%, mas todo dia você aplicando alguma coisa, todo dia você reconhecendo o que está acontecendo, vai lhe fazer ser muito melhor nisso. Vai fazer você conseguir identificar o que você mesmo está lhe sabotando, esses inimigos ocultos, e como você vai combatê-los. Tá? Existem determinados inimigos em algumas pessoas que são mais fortes, outros menores, outros maiores. Tá? Uns são mais fáceis de combater para mim, outros são mais fáceis de combater para você. E é importante você identificar. Isso é um processo individual, tá? Personalizado, mas a gente vai dar umas pinceladas aqui para você ter esses insights. Um primeiro inimigo, sem mais delongas, tentar ser multitarefa. Ou ser multitarefa. O que é multitarefa? Tentar realizar várias tarefas ao mesmo tempo. É aquela história de você estar aqui com o cliente no WhatsApp, no telefone com outro, no computador e falando com outra pessoa, ou tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente acha, não, eu consigo fazer tudo isso. Pode até conseguir, mas não vai fazer nada direito. Por quê? Porque já está provado cientificamente que o nosso cérebro ele é monotarefa. Ele, para ter melhores decisões, um melhor raciocínio, ele é melhor que ele esteja 100% a parte racional naquela tarefa. Claro que outras atividades como respirar, tudo que são automáticas, né? Então, em outro lado do cérebro, tem outra parte do cérebro que independe do nosso foco para funcionar, vão continuar funcionando. Você não vai deixar de respirar quando você está focando numa tarefa. Mas em vez de você ficar focando na tarefa no computador, fazendo um relatório e respondendo o cliente no WhatsApp, qual é a ideia? É você focar numa e depois na outra. O que acontece também quando a gente muda de tarefa, vamos dizer, eu começo a fazer um relatório, o nosso cérebro tem que sintonizar naquela tarefa. Ele tem que, como se fosse um rádio FM, uma sintonia fina até chegar naquela tarefa, conseguir realmente trabalhar de forma satisfatória e com muito mais produção, muito mais produtividade e com decisões tomadas muito melhores. Tá?
Então, quando você fica pulando de tarefa em tarefa, você não está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Você está ali 10 segundos numa, 5 segundos na outra, 3 segundos na outra, 3 segundos na outra. Então, você perde esse tempo de sintonia, porque o cérebro tem que sintonizar em outra tarefa, sintonizar em outra. E você não dá tempo do cérebro focar e trabalhar com sua 100% de atenção naquela tarefa. O que acontece? São mediocridade. Você vai estar na média, você vai fazer ali o mínimo possível, muitas vezes, só para ficar pulando de tarefa em tarefa. Tá? Então, esse é um grande inimigo da gente, a gente achar que é multitarefa. E vamos aprender como a gente trabalha isso. Inimigo 2, comunicação ineficiente. Quando eu digo ineficiente, é uma comunicação ou inexistente, tá? Ou de forma errada. E essa comunicação é entre a gente mesmo, entre você e você, tá? E também com outras pessoas. Você não vai conseguir obter o melhor de um liderado, por exemplo, ou de um colega de trabalho, se você não deixar claro qual é o objetivo que você procura. Se você pede um relatório para a pessoa fazer, você tem que deixar claro qual é o objetivo, tá? O que você vai querer ver no relatório? Eu quero saber sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, se você não tem essa comunicação de forma eficiente, você não vai obter o resultado. Então, muitas vezes a gente simplesmente, em vez de delegar, a gente delarga, tá? E deixa na mão de outras pessoas, mas sem explicar o que você quer. E isso funciona para nós mesmos. O que eu quero fazer nesse trabalho? O que eu estou me comunicando para mim mesmo? Qual é o meu objetivo? Isso vou lembrar daqui a pouco, tem um outro inimigo muito relacionado, mas está aí, um inimigo muito, muito poderoso. Essa comunicação ineficiente, ele pode lhe destruir. Vamos para o terceiro, falta de clareza. Tem um pouco a ver com a comunicação aí também, e que é a falta de clareza. Tanto com os terceiros, mas principalmente consigo mesmo. É muito comum, todo mundo tem sonhos. Eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, eu quero ganhar muito bem. Mas o que é ganhar muito bem? O que é ter qualidade de vida? Tá? Isso é muito... não é claro. E o cérebro da gente, nosso subconsciente, precisa de coisas mais claras para conseguir fazer um caminho para aquele sonho. Tá? Então você não pode simplesmente ter um sonho e você achar que ele vai realizar caindo no seu colo. Você precisa pegar ele, deixar mais claro que é aquele sonho. E você também colocar uma data ou um plano de ação. Então, quando você transforma um sonho colocando, eu quero um carro, mas eu quero determinado carro do ano e eu quero até o final do ano que vem, você pegou um sonho e transformou numa meta. Sonhos você não atinge, metas você atinge. Né? E quando você atingir a meta, você vai ver que vai realizar aquele sonho. E muitas vezes os sonhos mudam, é normal e tá tudo bem. Você mudar os sonhos, tá? Mas sempre pensando nessas metas para você ter clareza no que você quer. Você está procurando, você está numa empresa, mas você quer um outro emprego. Mas qual é o outro emprego? O que você quer nesse outro emprego? É porque você não está na área que você gosta? É porque você não está sendo reconhecido, tá, no seu local? Ou seja, você é um astronauta no meio do oceano? Ou seja, você está muito preparado, mas você não está no ambiente que vai lhe valorizar? Tá? Ou é a remuneração? Então você tem que colocar isso no papel, você tem que parar e refletir e ver qual é essa procura por um novo emprego. Eu quero ganhar 2 vezes mais, eu quero ganhar 3 vezes mais. Não, eu quero deixar de trabalhar na parte contábil para ir na parte de informática, porque é o que me dá satisfação. Então, você vai começar a ser mais claro consigo mesmo. E aí você consegue traçar metas e planos de ações para você conseguir. Tá? Se você deixar essa falta de clareza, ela vai lhe dominar. Você vai deixar um sonho sempre vai estar distante, sempre vai estar longe de você. E você vai deixando, passa anos e anos, e aquele sonho vai continuar. Você não vai perder o sonho, mas você não vai estar mais perto do sonho, infelizmente. Então, vamos trabalhar isso aí. Quarto inimigo, muito a ver com todos os outros, falta de métrica. O que a gente não mede, a gente não controla. O que a gente não mede, a gente não otimiza. O que são essas métricas? Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que almoçou hoje, o que ela comeu no dia anterior.
o que ela fez, ou então o que ela fez essa semana no trabalho. O que você fez essa semana no trabalho? Você foi produtivo ou você só simplesmente esteve ocupado? Tá? Então você tem que metrificar praticamente tudo que você puder na sua vida. Você metrifica o que você faz, o que você fez e o que você quer fazer. E isso entra o plano de ação e também a clareza que a gente falou anteriormente. Tá? Quando você começa a metrificar quantas tarefas você fez, quais tarefas pendentes tem que fazer, muitas vezes daqui a pouco você vai subindo de nível e você vai metrificar também o tempo que demora para fazer determinadas tarefas, você vai começar a poder categorizá-las, que eu vou mostrar aqui como você pode fazer isso, tá? Categorizadas essas tarefas e poder focar na que realmente lhe faz a diferença, a que vai lhe empurrar para os seus objetivos, para as suas metas, e não as que vão lhe consumir e fazer você simplesmente sobreviver. Tá? Então, vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Procrastinação. Procrastinar. Botei aqui um exemplo aqui, depois eu escrevo o significado. Muitas vezes as pessoas confundem a procrastinação com a preguiça. E não tem relação. Preguiça é quando você simplesmente não quer fazer nada ou não está no momento de fazer nada. Mas muitas vezes a pessoa que é procrastinadora, ela está fazendo coisas, ela está ocupada. Ela só escolhe algumas ações que têm uma recompensa imediata ou ações que evitam o risco de ter um feedback negativo. Só que essas ações que as pessoas escolhem, em vez das ações mais importantes, são ações corriqueiras ou que elas gostam de fazer, em vez de se realmente focar muitas vezes nas tarefas importantes. Então, isso é procrastinação. E está provado já que, assim como a depressão, como a ansiedade, é um bug no cérebro, né? É um problema que acontece nos neurotransmissores que causa essa procrastinação. Você acaba procurando prazeres imediatos ou evitar o risco fazendo tarefas que não são tão importantes. E com isso você vai procrastinando a sua vida, você vai deixando a sua vida para depois. E é muito importante você saber identificar quando isso está acontecendo. Claro, ninguém vai ficar 100%. Isso aí é do ser humano, é inerente ao ser humano. Mas você identificar isso para você poder combater. Então, quando você se vê, você deixando uma tarefa que seria importante para atingir suas metas, importante para você colocar sua vida em sintonia com o que você quer, e você faz pequenas tarefas, pequenas, às vezes se ocupa ali no trabalho ou em casa, mas que está deixando para depois o mais importante. Isso é procrastinar, e isso você tem que aprender a reconhecer também e a mudar. Dizer não. Dizer não também tem muito a ver com procrastinar, tem muito a ver com a falta de clareza, que é simplesmente você não saber o que fazer. Você simplesmente aceita. Um colega de trabalho pergunta, você aceita, pede alguma coisa, você aceita, alguém na família você aceita, e com isso você se deixa em segundo plano. Você bota as outras pessoas em cima da sua prioridade. Entende? Então quando você aprende a falar não, não é simplesmente falar não para tudo, mas você saber quando você deve falar não. Tem vários projetos, já vem um outro projeto. Não vou fazer. Por quê? Porque eu não vou ser capaz de entregar um resultado satisfatório, ou essa remuneração não me vai fazer valer a pena esse projeto, esse tempo. Então você também tem que aprender a fazer não. Esse é uma das ações também que você vai precisar saber fazer e quando fazer para você trabalhar contra esses inimigos ocultos. Aqui eu falei um pouquinho sobre o que é ser produtivo, o que é ser ocupado. Tá? Muitas vezes você pode estar ali 12 horas no escritório, trabalhando, ocupadíssimo, um monte de coisa, um monte de fogo para resolver, e você ali só está ocupado. Quando você vê no final do dia, não foi produtivo, não seguiu em direção às suas metas, em direção ao que realmente pode melhorar a sua vida. Tá? Então, não é simplesmente porque você não está sentado na cadeira sem fazer nada que você não está sendo produtivo. Não, você pode estar sendo simplesmente só ocupado. Você pode trabalhar 16 horas por dia só sendo ocupado e não sendo produtivo. Então, essa é uma outra característica nossa que nós temos que tentar reconhecer sempre, refletir, refletir para poder trabalhar. O que é a lei de Pareto, agora nesse novo slide que eu estou falando? Lei de Pareto, tá?
foi formulado em que 20% das nossas ações atingem 80% de nossos resultados. Ou seja, isso pode ser basicamente aplicado a tudo que você tiver na vida. E 20% do que você faz realmente faz a maior parte da diferença. E a maior parte, e vendo do lado invertido, ou seja, 80% das coisas que nós fazemos acaba não influenciando tanto nos resultados finais. Então, 80% do dia nós estamos fazendo coisas que não vão fazer tanta diferença. E como é que eu vou trabalhar isso? Metrificando, categorizando. Aí que a gente estava falando ali atrás. Você metrificar para saber quais são as ações que vocês fizeram no dia a dia, na semana, no mês, nos anos, e saber priorizar as que realmente vão lhe dar esses 80% dos resultados. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, mais inteligente. Tomate. Bacana, né? Bonito o tomate. Então, o que um tomate tem a ver com produtividade, Oswaldo? Sim, tem a ver. Existe um método chamado técnica Pomodoro, que eu vou explicar agora para vocês, que Pomodoro, óbvio, tomate em italiano, que se baseou no uso daqueles timers de cozinha, que geralmente são em formato de tomate. Por isso que pegou esse nome de técnica Pomodoro. Que você tem um timer desse, mas hoje todo mundo tem um celular, tem aplicativo, mas usando simplesmente um relógiozinho, um cronômetro, você consegue fazer isso. É uma técnica que permite você focar naquela tarefa que você precisa fazer em pequenos intervalos para que dê um descanso do cérebro quando é a hora certa. Porque existe isso também. Você ficar 1, 2, 3, 4 horas estudando ou focado só numa tarefa, muitas vezes o cérebro vai perdendo rendimento. Ele exige pequenas pausas para que ele possa ressintonizar naquela tarefa. E eu vou explicar como você pode fazer usando a técnica Pomodoro. Você vai implementar uma tarefa que você tem que fazer. Um relatório, um resumo, um retorno para o cliente, fazer algum e-mail, um texto. Você vai ali definir no seu cronômetro ou no seu timer 25 minutos. Vai deixar 25 minutos. Você vai afastar todo e qualquer tipo de distração. Celular, telefone, evita o máximo as distrações. Avisa para os colegas de trabalho que ele está concentrado. Se fechar a porta do quarto ou do escritório, até melhor. Diga para a secretária que você está indisponível. E você vai focar naquela tarefa durante 25 minutos, sem nenhuma outra distração. Ou seja, foco 100%. Claro que vai ter uns momentos que a gente vai se pegar pensando em outra coisa. Trabalhe isso. Trabalhe isso. Volte para a sua atividade principal. Deu os 25 minutos, não importa se você não terminou. Sei que você esteja uma coisa muito no meio ali, mas dê 5 minutos de descanso. Vá tomar uma água, dê uma caminhadazinha ali, uma volta da sua mesa, vá no banheiro, fazer um pipi, alguma coisa nesse sentido. Para poder tirar o cérebro, dar esse descanso para o cérebro. 5 minutos e volta novamente para o seu ciclo de 25 minutos de alta produção, de alta produtividade. Tá? Esse ciclo pode ser feito de 4 até 5 vezes, eu recomendo fazer 4, tá? 25 mais 5, 25 mais 5, na mesma tarefa. E depois desses 4 ciclos, você dá um descanso maior. E aí você vai lanchar, vai fazer uma coisa um pouco mais demorada, uma outra tarefa mais simples, que exija menos concentração. E aí você vai deixar um descanso de 30 minutos. O que você vai atingir fazendo dessa forma? Você vai conseguir produzir que você talvez demorasse muito mais horas em um curto espaço de tempo. Tá? E muito melhor. Porque você realmente tendo foco total, foco 100% naquela tarefa, o seu cérebro vai trabalhar melhor, vai lhe trazer mais opções, vai lhe dar soluções ali. E se você estivesse divagando, estivesse trabalhando muitas coisas, você provavelmente não teria. Tá? Então essa é a técnica Pomodoro e é uma coisa que você pode aplicar agora mesmo em qualquer coisa. Aí esse carteiro aí com esse olhar danado, vamos entrar agora no método GTD, Getting Things Done. Tá? É um método muito interessante também de alta produtividade e tem a ver muito com as métricas, com organização, que é como se fossem várias caixas postais, por isso o carteiro aí no slide anterior, que você vai definindo as suas tarefas, tanto que você está fazendo quanto as pendentes. Então, é um método de 5 passos, onde você vai capturar o que você tem que fazer. É um trabalho que você vai ter que fazer, você faz a captura, anota em algum local, pode ser no celular, você pode criar um grupo no WhatsApp com você mesmo e mandar para você.
Você pode anotar no caderninho, numa caneta, ali com a caneta ali do lado do escritório. Anota no seu caderno, pode ser no aplicativo de celular, pode ser no seu computador. Então você vai capturar, vai anotar. Depois você vai esclarecer. O que são essas tarefas? O que é esclarecer essas tarefas? Pô, essa tarefa aqui é importante, essa tarefa aqui não é importante, essa tarefa aqui é urgente. E você vai organizar. Logo depois, esclarecido isso, você vai organizar. Como é que você vai organizar? Existem alguns rótulozinhos, tá, de importante e urgente, que eu vou mostrar agora no próximo slide. Mas você vai organizar nesses rótulos para você saber o que você vai priorizar e o que você tem que fazer com mais urgência. Depois você reflete, ou seja, você tendo organizado, você vai conferir se está ok, vai passar o olho, vai ver, e você vai para o engajamento, que é a ação. Não adianta nada você ter tudo na sua cabeça ou tudo anotado se você não age. A ação é o poder mais forte, é o superpoder mais forte da gente, que a gente tem que exercer sempre. Quais são as etiquetas dessas tarefas que eu falei anteriormente? Tá? São as importantes. Número 1, importantes e urgentes. O que são tarefas importantes? São tarefas que têm a ver com a conquista das suas metas, que vão lhe levar a fazer os seus sonhos, né? As suas metas, aquelas coisas principais na sua vida. Então, essas tarefas são importantes. E urgentes, porque são sensíveis ao tempo. Ou seja, tem uma data para fazer, se eu não fizer até a semana que vem, eu vou perder a oportunidade. Então, são tarefas importantes e também são tarefas urgentes. Essas são as tarefas que você vai priorizar. Então, como é que você faz? Coloca um caderninho, coloca as tarefas de amanhã, por exemplo, ou da semana, e você vai colocar ali um Uzinho, se for urgente, e um I, se for importante. Então, as primeiras tarefas que você vai ter que focar vai ser as que têm urgente e importante, que é a número 1. Depois, você vai trabalhar as não importantes e urgentes. São tarefas sensíveis ao tempo, mas não são tão importantes porque elas não têm essa ligação imediata com o seu objetivo, com suas metas. Mas têm que ser feitas. Tá? O pagamento de uma conta é urgente. Tá? Não tem muito a ver com a sua meta, mas é urgente. Você tem que fazer para não pagar juros, não ficar atrasado. E na terceira são as importantes e não urgentes. São tarefas que você tem que fazer, mas não tem tanta pressa em fazer. Mas você não pode deixar de lado. Então, por isso que elas estão aqui em terceiro nessa categorização, nessa importância que você vai ter que fazer. Tá? Então, definindo essas tarefas, você vai fazer nessa ordem o que você conseguir fazer. Pois assim, dessa forma, você vai produzir onde realmente vai fazer a diferença. E nas outras, claro que você vai fazer também. Não estou advogando você deixar nada para não fazer simplesmente, mas sim você fazer o mais importante primeiro. Tá? E por último são as circunstanciais, que são as tarefas não importantes e não urgentes. São tarefas que você pode delegar, por exemplo, se você já tiver condição, mas no futuro você pode pensar em delegar essas tarefas. Por quê? Porque são as mais tranquilas de você delegar. O resultado final muitas vezes não importa de forma tão precisa quanto as outras tarefas, e aí você vai conseguir deixar elas um pouco ali em stand-by, porque as outras são mais importantes. Tá? E aí você pode ainda mais. Tá? Eu espero que vocês tenham tirado um conteúdo com essas duas técnicas ensinadas e com esses inimigos ocultos que eu expliquei. E eu tenho a apresentar aqui um método hipereficiente. É um método onde você vai trabalhar e livrar essa procrastinação, que todo mundo todos nós temos, 78% dos empreendedores têm, 90% das pessoas têm em geral, tá? E você vai trabalhar isso com esse método, que é um curso que eu estou oferecendo com um desconto aqui para você que está assistindo essa palestra. São divididos em capítulos, não tira dúvidas com tudo, para que você pegue passo a passo realmente para poder fazer isso e conseguir. Claro, vai usar alguns desses métodos aqui, tem outras técnicas, tá? Outras técnicas também, tem outra questão de mindset, de você saber trabalhar isso dentro de você, com mais detalhes. Então, se você tem interesse em realmente se aprofundar nesse assunto, ganhar uma produtividade até 300% maior do que você tem hoje, eu recomendo o método hipereficiente. Tá? E aqui uns depoimentos para vocês verem, terem uma ideia dos resultados.
Pessoal, sou o Alex, vim aqui para contar sobre o método hipereficiente que comprei recentemente e já estou usando. Ele abriu minha mente para muitas coisas que eu nem fazia ideia e já estou aplicando no meu dia a dia. Estou tendo resultados muito bacanas no meu trabalho, produzindo muito mais e em menos tempo. Recomendo. Olá, tudo bom? Meu nome é Lucas e eu faço parte aí, sou aluno do método Hype Eficiente, tá? Eu fiz esse vídeo aqui para dizer para vocês que tem sido uma jornada excelente, cara. Eu tenho crescido demais, pessoalmente e profissionalmente, tá? Eu tenho sido uma pessoa mais eficiente, mais organizada e com certeza, cara, tá me ajudando demais a atingir meus objetivos. O método realmente funciona. Muito obrigado, galera. Oi, tudo bem? Eu sou Pamela Borges e eu venho aqui falar para você sobre algo interessante que aconteceu na minha vida. Durante muito tempo eu estava procrastinando. Sim, gente, eu estava procrastinando. Tinha tanto projeto e nada eu conseguia tirar do papel. E aí foi eu procurando na internet tipos de coisas que eu poderia trabalhar com produtividade e aí eu encontrei o método hipereficiente. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu comigo porque realmente eu consegui tirar meus projetos do papel e fazer realmente eles renderem para mim, porque os meus projetos eram de renda. E então hoje eu estou muito feliz com todos os resultados, eu super indico aí o método hipereficiente. Olá, me chamo Eduardo Villers, sou advogado. Nesses últimos 30 dias, tive 4 reuniões com Oswaldo Janeri, onde nós tratamos sobre gestão, tecnologia e marketing, onde o Oswaldo, dentro dessas reuniões, ele passou vários insights muito importantes, onde nós conseguimos otimizar o tempo no nosso trabalho. Além do trabalho, que gerou muito mais produtividade, ele nos aplica técnicas também, passa um pouco mais do conhecimento para fazer a gestão também pessoal também do empreendedor, porque não podemos ter a noção de separar o profissional do empreendedor, pois são a mesma pessoa. E com os ensinamentos que ele me passou, eu tive muito mais produtividade e também discernimento do que eu iria fazer em cada etapa. Então, Oswaldo, eu agradeço imensamente a tua contribuição e tenho certeza que vai render muitos frutos daqui para frente. Um grande abraço, meu amigo.